Essa pesquisa, ela teve sua primeira fase no estudo de viabilidade econômica que a gente fez com a gente fala da universidade, da minha primeira universidade, né, Federal do Maranhão, de viabilidade econômica da comunidade das quebradeiras de coco de um município que se chama Itapecuru-Mirim. Só que durante o estudo, a gente percebeu que não era só isso, não era só a viabilidade econômica, tinha outros fatores também muito interessantes que a gente tinha que abordar ao observar essa comunidade. E a gente foi descobrindo através do contato com as quebradeiras, com a comunidade, e se chegou a algumas conclusões muito interessantes que eu vou tentar sintetizar aqui para vocês. Então, esse resumo, ele tem esse título, né? Economia Solidária como Alternativa de Trabalho e Emancipação, por causa do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, né? Que a gente chama pela sigla MQCB. A apresentação está estruturada em 5 pontos, né? A primeira, antes de tudo, falar para vocês o que é a economia do Babaçu, né? Contextualizar e por que ela é tão importante não somente no estado do Maranhão, mas em alguns outros estados, mas principalmente no estado do Maranhão. Como que essa economia ela se encaixa dentro desse aparato de economia solidária, né? Dentro desse aparato, como é que ela se conecta, né? Dentro dessa questão mais dessa discussão mais teórica, né, sobre a economia solidária e como que ela também conversa com a organização popular, como que esse movimento se viabiliza através do movimento cooperativo e do arranjo cooperativo, né, se viabiliza economicamente, o que é o movimento, né, que, na verdade, o MQCB é o movimento de maior expressão das quebradeiras de coco, mas não significa que exista só esse, e, por fim, as conclusões. Então, o que é a economia do Babaçu, né? Antes de tudo, ela é uma atividade agroextrativista própria das regiões amazônicas ou de transição. Então, essa mata, que a gente chama mata dos cocais, são palmeiras que dão esse fruto Babaçu, elas estão localizadas entre a região amazônica e o semiárido brasileiro. E ela faz essa mistura e surge essa mata dos cocais, que é um fruto e uma planta, uma palmeira, muito própria dessas regiões. Estima-se que são quase 300 mil mulheres envolvidas nessa atividade dentro da extensão de todos esses estados aqui. Ela não é somente fonte de trocas comerciais, ela é fonte de alimentação, ela tem um valor econômico, e ela também produz uma identidade regional. Aqui, pelos dados do IBGE, tirados atualizados ali de 2021, aqui eles têm a participação percentual dos estados na produção de amêndoas de Babaçu. Ali tem um total de toneladas no ano de 2021, e aqui a gente consegue visualizar a predominância dos estados, né? O estado com maior predominância é o Maranhão, com 90% da extração dessas amêndoas. O Piauí vem em segundo lugar, com 8%, mas a gente consegue ver também outros estados. Se a gente for analisar por região, a gente consegue entender que o Babaçu está presente das 5 regiões do Brasil, ele está presente em 4, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Né? Então, pode mais predominante em um estado, mas ele também está presente em outros, assim, bem insignificante, né? Que não chega nem a 1% da extração total, mas está presente. Né? Pegando o Maranhão como caso, porque é o mais representativo, a gente consegue ver fases do coco Babaçu e como ele evoluiu ou involuiu ao longo do tempo. A primeira fase que a gente consegue localizar é até o ano de 1911, onde se falava em uma civilização do Babaçu. Essa civilização do Babaçu ela é encontrada não somente no estado do Maranhão, mas também no estado do Ceará, onde se explorava muito a cultura do Babaçu. E, nesse momento, não tinha uma cadeia integrada de produção, então a extração era para alimentação ou pequenas trocas, e a cadeia de produção não era integrada. Né? Também, não somente se utiliza o fruto do Babaçu, mas também a folha da palmeira para fazer ornamentações de casas,
enfim, e dentre outras coisas. A partir de 1914, da Primeira Guerra Mundial, se encontra substâncias oleaginosas nesse fruto, e aí se tem uma utilização no setor alimentício, no setor de cosméticos, no setor farmacêutico também. A gente consegue encontrar também exportações para alguns países da Europa, como a Alemanha, França, Noruega, e se tem uma capitalização de forma mais contundente da cultura do babaçu. A partir de 50, isso aqui no estado do Maranhão, se tem a presença do capital industrial para fazer o processamento desse coco babaçu. Nesse momento se instala indústrias dentro do Maranhão para tratar e fazer principalmente óleo a partir do babaçu, e se tem uma pequena exportação interestadual desses produtos, né? Então, se tem uma estruturação econômica através também até do Estado fazendo essa mobilização do capital, investimento, para que a indústria chegasse ao Maranhão e se transformasse esse produto que era tão notório dentro do Estado até aquele momento. A partir de 1980, se tem uma utilização integral do coco babaçu como carvão. E por que isso regrediu, né? Se tinha uma ideia de industrialização da cultura, e por que se voltou a usar o coco meramente como carvão? Porque nesse momento se tem uma expansão da agricultura e pecuária no Estado, e se desmobiliza toda a questão da terra, da exploração da terra, exploração dos coletores, do comércio, para se voltar à agricultura e pecuária. Então, se tem, quando eu falo em evolução, eu parto dessa transição, desse momento aqui. Então, por que antes de localizar as quebradeiras nesse movimento de economia solidária, vamos dizer, o que é economia solidária, né? A economia solidária, ela parte das contradições que o sistema capitalista produz, né? Então, quais são os princípios? Se tem uma ideia que a economia solidária é um outro modo de produção. Tem uma discussão mais ampla sobre isso, mas esse é um conceito que eu acho vai ser melhor utilizado aqui. É um outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva associada do capital e o direito à liberdade individual, né? O programa de economia solidária se fundamenta na tese das contradições do capitalismo, cria oportunidades de desenvolvimento de organizações econômicas, cuja lógica é aposta ao modo de produção dominante, sobretudo por resgate de comunidades miseráveis, ou que foram colocadas nessa situação de miserabilidade, e que se passa por algum processo de autoantecipação. Então, se tem a ideia de que a economia solidária, e dentro desse aparato teórico, essas comunidades podem ser resgatadas de outra forma, que não seja a inserção propriamente dita do sistema capitalista, né? E aqui eu coloco alguns aspectos primordiais da economia solidária. O primeiro é que ele tem que garantir o aspecto econômico, então a sobrevivência material dessa comunidade. O segundo é o político, né, que é a liberdade do indivíduo de se organizar da forma que acha mais oportuna. O crítico, né, tem que ter uma reflexão sobre a realidade, não é propriamente se inserir dentro do aparato solidário. E o ético é saber que as condições entre público e privado, elas se equilibram dentro dessa organização mais geral. E aí, onde que cabe as quebradeiras de coco dentro da economia solidária, né? A primeira coisa é que mulheres em situação rural, elas têm uma forte ligação com a alimentação da família e a produção camponesa. Então, eu pego a citação dessa autora, que ela não está falando sobre quebradeira de coco, mas ela fala sobre essa relação do campo, alimentação e mulheres, né? Por conta da relação das mulheres com o campo, especialmente com a agricultura familiar, que a atividade agroextrativista não deixa de ser dissociada da agricultura familiar, elas se tornam essenciais na contemporaneidade para a construção, a disseminação e a perpetuação do conhecimento sobre culturas alimentares tradicionais, sementes nativas e práticas agroecológicas, mas também a luta pela democratização do acesso à terra e pela soberania da segurança alimentar. Ela falou das quebradeiras de coco sem mesmo saber até da existência das quebradeiras de coco, né?
porque as quebradeiras de coco elas não buscam somente a alternativa econômica da viabilidade econômica da produção delas, mas também a proteção da comunidade, o direito à terra, o acesso à terra, a sustentabilidade. Então, a economia solidária ela é uma alternativa à inserção produtiva também, né? É um meio de união e de luta de uma parcela da população que não consegue se reproduzir pelas relações de trabalho, ou seja, de salário. Então, a economia solidária também surge como essa alternativa, né? A economia solidária também é um questionamento sobre as contradições do capitalismo e a não inserção de certos grupos. E assim, o Babaçu representa uma alternativa de reprodução social, né? Não é meramente econômica, e de mobilização por algo que elas nem mesmas sabem o que pode resultar, né? Além disso, tem reconhecimento social, aqui embaixo tem preservação ambiental, dentro da economia solidária, dentro desse aparato, falando, localizando dentro das quebradeiras de coco. Aqui também eu busco apontar a necessidade de se entender o cooperativismo dentro desse arranjo, né? A economia solidária, ela tem um projeto também de autogestão. São trabalhos autogestionários, né, que a gente chama. Então, empreendimentos autogestionários são representados também dentro do arranjo cooperativo, né? Então, a formação cooperativa, ela, além disso, é uma resposta à exclusão do mercado de trabalho e uma ruptura com modelos seletivos de produção capitalista. O movimento cooperativista, ele tem caráter solidário e eles nascem de uma nova formulação. Eles nascem de uma nova formulação na forma do entendimento das relações econômicas, superando a competição e dando lugar à cooperação, né? O cooperativismo, ele é também uma alternativa à inserção econômica, sendo capaz de incentivar fatores reais como emprego, renda e também aspectos qualitativos e psicológicos, que é o que a gente fala sobre a retomada do sentido do trabalho, né? O trabalho não somente para reprodução social, mas também para um projeto de sociabilidade da sociedade como em geral. Aqui eu pego também uma definição do Singer, né, do que seria esse ideal cooperativo, né? A primeira coisa assim, a ser destacada é que as decisões devem ser tomadas iguais por cada membro. Então, na cooperativa, todos os membros são iguais, nenhum tem uma função maior do que o outro. O capital ele é dividido proporcionalmente para cada membro também e para as decisões que eles tomam de forma solidária e cooperativa. E não somente a questão econômica, novamente voltando, que a educação cooperativa e a conscientização também é uma forma e uma pauta que sempre tem que estar presente sobre esses arranjos solidários. O que é, partindo, o que é o MIQCB, né? O que é o Movimento Estadual dos Quebradeiros? Ele foi fundado em 91, né? Ele comporta esses 4 estados, Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, Nordeste e Norte. Elas abraçam discussões multidimensionais, então vai desde a viabilidade econômica até a educação, conscientização, direito de acesso à terra e trabalho, questões de gênero, preservação do meio ambiente, acesso a direitos básicos, saúde da mulher, dentre outras discussões importantes. Tá. Passando rapidamente pelo MIQCB para a gente chegar às conclusões. O MIQCB ele tem algumas entidades parceiras muito representativas, como a FOB, tem o Fundo Amazônia também, tem, enfim, esse aqui é uma associação da Igreja Católica Alemã, também tem a União Europeia que patrocina alguns projetos. Então, se tem um apoio também a essas pautas que são muito presentes e também que são
de fortes discussões hoje em dia, né? Principalmente na questão da preservação do meio ambiente e respeito às comunidades tradicionais. Aqui são alguns projetos que viabilizam o movimento economicamente, além da venda direta, né? Esses, porque aqui não dá para ver, né? Mas são 4 projetos, e todos eles do governo federal, mas desmobilizados atualmente pelo último governo. Então, aqui é um programa de aquisição de alimentos, que tem a venda dos produtos agrícolas, geralmente de agricultura de subsistência ao governo, e o destino a comunidades carentes. Aqui tem o PNAE, que obriga os municípios a comprar produtos da agricultura familiar. Aqui tem o PRONAF, que é um programa de financiamento, e aqui tem uma política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, todos do governo federal. Os projetos ativos do movimento em si, o projeto Floresta Babaçu em Pé, né, que é a defesa das palmeiras do Babaçu Alto, no meio da consolidação da cadeia produtiva do Babaçu. Desculpa, tem o Fundo Babaçu, que é a capitalização para projetos socioambientais da comunidade das quebradeiras, e tem um projeto da União Europeia, que é dar visibilidade para as quebradeiras para fora do território. Aqui são alguns produtos que a cooperativa do MIQCB faz. Aqui a gente tem o sabonete, o sabão, o óleo, o azeite, artesanato e a farinha do Babaçu, né? E vamos chegando às conclusões. Eu imagino que hoje já está o tempo. O MIQCB é uma organização de grande relevância, pois consegue suprir as necessidades das cooperadas, tanto no que se refere à esfera do trabalho, quanto às questões sociais, que é isso que fala intelectualmente a economia solidária. As quebradeiras, elas cumprem um papel histórico importante no cenário maranhense, mas não só no maranhense, mas principalmente, né? As quebradeiras, elas observam que a organização do trabalho é uma saída para a situação de precariedade que se encontram e utilizam mecanismos formais para fazer um movimento conciso, né? Foi através da formalização da instituição das quebradeiras de coco associadas que as quebradeiras de coco associadas puderam prosperar, abraçando uma compreensão para além do fator produtivo, né? E sim para a defesa dos seus interesses e mais além dos seus interesses, né? Os interesses de direitos da floresta e os direitos principalmente das comunidades. As cooperativas, elas consistem em definições que vão além do interesse monetário. Os programas cooperativos são incentivados pela organização popular, são base para o início de uma organização do trabalho de caráter autônomo e que supre as necessidades de realização de um trabalho produtivo e da falta de assistência social em algumas esferas. Então, elas se organizaram principalmente como um mecanismo de reação ao não atendimento das necessidades que elas produzem, né? Por um lado, o cooperativismo ele decorre de uma nova moral de estruturação empresarial, né, que é dentro dessa economia do aparato da economia solidária, e onde os conceitos de solidariedade e comunidade estão fortemente presentes, fornecendo uma resposta ao declínio do welfare state e o sentido que outrora tiver o trabalho, né? Não somente se reproduzir materialmente, mas também dar sentido àquele trabalho. E, por outro lado, é uma reformulação do modo de produção capitalista, pois constitui um novo modelo de governança, gestão e relações de trabalho econômicas. Aqui eu encerro a minha apresentação, mas antes de tudo eu mostro a última campanha Babaçu Livre, né, em defesa da vida, que são a vida dessas quebradeiras que são colocadas em risco quando elas entram em terras que já possuem donos ou quando elas não conseguem direito a terras que são delas. Direito a território, né? Que elas tenham um território próprio, pois elas são cerca de 300 mil mulheres, vida, território e luta, né?
porque elas continuam resistindo há mais de 100 anos dentro do território, fazendo a mesma atividade, querendo fazer aquela atividade. Então, elas têm o direito de ter dignidade fazendo o que elas escolheram fazer, né? Y esse eu encerro. Obrigada. La primera es si el grupo, como grupo, como colectivo, como organización, se autopercibe dentro de los valores, dentro de los ideales, la idea de economía social, solidaria y cooperativa, ¿no? Si ellos son propios de ese ideal o es simplemente una estrategia de reproducción social o de garantizar sus necesidades básicas, ¿no? Primero, si podríamos hablar, si se puede reconocer en el grupo esos principios, los principios de la economía social, ¿no? Por el otro, es si en este esquema de cooperativa, ¿no? Que funciona como una cooperativa, ¿cuál es el rol del Estado ahí? ¿Cómo ellos han dialogado con el Estado, con la institución? Eh, bueno, creo que esas dos. Esas dos. Então, elas se entendem, sim, como nesse aparato de economia solidária, economia social, economia popular, porque elas entendem também que a formação política ela é importante. Então, como isso se iniciou com um estudo de caso, era um projeto de extensão que tinha na minha antiga universidade, e o nosso primeiro contato com ela foi para fazer uma formação política sobre esse entendimento, sobre o que era economia social, o que era economia solidária, o que era economia política, por que elas são importantes dentro do campo. Muitas dessas mulheres, elas não têm realmente acesso a estudo, acesso à formação, mas elas entendem que a formação política educacional delas é importante, e também entende que formar a geração que está vindo também é importante para se continuar e para essa cultura não se perder. Então, por isso que se tem essa reunião de pautas, né? Porque se entende que é uma conversa multidimensional. Então, elas se entendem, sim, dentro desse mecanismo, né, da economia solidária, porque é a forma que elas sobrevivem há muito tempo, né? Então, o movimento, né, ele é uma criação formal, que ele é extremamente importante, porque dá essa credibilidade até para chegar nos patrocinadores, nos apoiadores, né? Então, você tem sim isso, e é muito presente, muito presente. Assim, o movimento é desde 1991, então eles têm altos e baixos dentro disso, né? Alguns momentos eles têm maior organização, outros não. Então, elas conseguem as comunidades que são mais representativas, assim, maiores, por exemplo, trazer escolas, trazer professores, trazer grupos de saúde para atender as mulheres. Então, tem toda uma pauta coletiva sobre a sobrevivência da comunidade, não somente a sobrevivência econômica da cultura do Babaçu, né? Sobre a cooperativa, né? O movimento ele tem um formato, a associação tem um formato, o movimento tem um formato, a instituição tem um formato, e cooperativa ele tem esse objetivo mais econômico, né? Então, elas entendem também que cooperativa é também um objetivo econômico. Então, por isso que elas não colocam o produto do movimento, o produto da cooperativa do movimento. Então, tem essa separação. E também tem outros grupos que, às vezes, nem são ligados ao movimento interestadual, que também tem cooperativas. Então, a cooperativa do Movimento das Quebradeiras do município X, ou do estado X. Então, se tem essa busca pela essa viabilidade econômica. Essa relação com o Estado, ela é muito conflituosa, porque foi o Estado, antigamente ali, da Primeira Guerra Mundial até ali 1970, 80, se tinha uma
uma ideia de que elas poderiam acessar terras, entrar em terras que tinham donos, né? Que já estavam sendo executáveis e tal, porque a palmeira, pode ver, pode ter um pasto aqui, ou pode ter uma plantação, mas a palmeira continua existindo independente de qualquer coisa. E ela se reproduz de forma muito rápida, porque o coco cai e a palmeira nasce, né? Se tratava o babaçu, inclusive, como uma praga. E se tinha essa questão de derrubada do babaçu. Só que a partir de uma lei que criaram, que se chama Lei do Sarney, e o Sarney foi nosso presidente, e ele foi governador do estado do Maranhão, a lei do Sarney proibia que as quebradeiras entrassem dentro das terras. E esses pecuaristas e agricultores começaram lá a perseguir essas quebradeiras de coco. Então, é uma luta mesmo, né? Não fala que luta, é luta, às vezes, de morte. Como já, esse ano, já quebradeiros de coco morreram por estarem dentro de terras. E morreram não, foram assassinados, né? Então, essa relação com o Estado ela é conflituosa porque as quebradeiras elas cobram do Estado que, primeiro, se tem um acesso livre às terras, indiscriminado, que elas não vão explorar a terra, elas vão coletar o coco, e somente isso. E elas vão quebrar o coco e ir embora. E só isso. Se tem uma luta que não se derrube as palmeiras, e se tem uma luta que se faça políticas públicas direcionadas para essas mulheres. Então, por exemplo, uma formação política, uma viabilização de uma agroindústria, né? Porque, como você pode ver, elas coletam, isso daqui é um porrete, que elas botam no machado, quebram um pouco em cima do machado no chão. Então, isso aqui é muito precário, né? Então, se tem uma busca por essa agroindustrialização, pelo menos mínima, para fazer uma transformação, para extrair o óleo, para fazer o azeite, o sabão, o sabonete. Então, se tem uma busca por essa política pública. Hoje, o antigo governador de 2 mandatos no Maranhão, que é o Flávio Dino, e que hoje tem um sucessor dele, que se elegeu esse ano, que é o Carlos Brandão, eles têm uma abertura com as quebradeiras de coco, porque eles são governadores que buscam a pauta social, né? Que tem essa discussão social mais forte. Mas a antiga governadora era filha do Sarney, a Rosiana Sarney. Então, ela não fazia muita questão de que fosse viabilizado para elas. Então, assim, é muito sazonal, mas a pressão que elas fazem é realmente assim, impressionante sobre a mobilização que elas conseguem fazer, né? Inclusive com o apoio cadê, não está aqui, mas da União Europeia, né? Que é levar essas mulheres para falar o que elas fazem, dizer que elas são relevantes de fato para o território, né? E também, não somente isso, né? Elas são defensoras do território e do meio ambiente, né? Elas até se localizam dentro do estado do bem viver, que é uma teoria que defende os povos originários da Terra como defensores, né, do meio ambiente, contra mudanças climáticas, etc. Tudo bem? Uma pergunta. Eu queria saber, mas na prática, como é que funciona o trabalho delas? Porque e se a cooperativa, ela só faz a captação do coco, ou também dentro daquele grupo já tem umas relações com o pessoal que faz artesanato, o pessoal que faz o óleo, se é tudo feito de artesanal, já estão fazendo vendas para outras indústrias. Sim. Então, a associação é livre, né? Qualquer quebradeira não pode se associar. Geralmente, cada cidade tem uma pequena associação, tem uma pequena cooperativa, mas o movimento ele consegue aglomerar de forma mais forte essas pautas. Então, por exemplo, se eu sou uma quebradeira e levo a minha produção para ser vendida pelo movimento, vai eliminar, por exemplo, a figura do atravessador, a figura de um intermediário que vai diminuir o preço que vai chegar até a mim como quebradeira. Então, se o movimento ele tem essa pauta de fortalecimento do trabalho, né, valorização do trabalho, e que aquela renda ela chegue de forma mais contundente a quem realmente fez a maior parte do trabalho. Ela se organiza, tem presidente, tem coordenadora, tem
vários campos de trabalho que, dentro do movimento, que eles se organizam para fazer essa conversa e para se mobilizar. Então, a presidenta, ela vai se reunir com o governador hoje. A coordenadora de tal coisa vai fazer uma reunião em outro município, ou vai fazer uma palestra. Tem várias, no site delas também, se vocês quiserem ver, tem várias palestras no YouTube, que elas chamam também professores, pesquisadores, que falam sobre o tema. Então, elas são bem organizadas, né? Hoje, eu considero que elas estão na melhor fase, né? Elas estão conseguindo chegar realmente à sociedade, fazer que a sociedade discuta isso e como isso é importante, né? Tipo, eu como do Maranhão, a Larissa também, eu como do Maranhão, a gente conhece, né, de porta, sempre existe uma quebradeira de coco, né? Sempre existe uma avó que foi quebradeira de coco, alguma coisa do tipo. Então, isso é muito presente na nossa realidade, não tem como isso ser ignorado. Mas se tem uma desvalorização social sobre isso. O que elas estão falando nós existimos e nós somos importantes dentro desse organismo, do organismo da sociedade como um todo, entendeu? Mas isso não existe só no campo das ideias, precisa ser viabilizado materialmente também, né? Mas eu acredito que, assim, pela movimentação que eu acompanho, elas estão conseguindo se mobilizar de forma muito boa. E isso também abre brecha para que pessoas, quebradeiras que não se associam a elas, não sei, estarem distantes, territorialmente, ou alguma coisa do tipo, consiga se organizar, de fato, se incentivar para se organizar e se fortalecer, né? A pauta, isso vai seguindo, a pauta política, no caso da presidência estudantil, seria mesmo a permissão, ou pelo menos não impedimento, de exercer essa atividade. Porque hoje você disse que tem uma lei que impede que elas entrem Pode falar. que impede que elas entrem em territórios, né, propriedades privadas e para extrair esse coco. Então, a pauta hoje é que se elimine essa proibição. Não, assim, sim e não. Na década de 60, quando o Sarney foi governador, 60 e 70, se criou uma lei estadual, a Lei de Terras do Sarney. Ficou conhecida por isso. E que se proibia que as quebradeiras de coco entrassem dentro das terras. E as terras do Maranhão, na verdade, elas foram distribuídas entre os grandes latifundiários, né, naquela época, porque algumas terras também não tinham título. E as comunidades originárias dos locais não foram contempladas com essa titulação. Essa lei não existe mais, claro, mas existem leis municipais, a luta dela também é que se faça uma lei, tanto no Congresso Nacional, elas têm uma lei do Congresso Nacional que foi escanteada também, ultimamente, não coincidentemente, né? Mas também se tenham pautas por leis estaduais que garantam isso. Só que isso é uma briga brigar com as elites, né? E aí, quem é que vai comprar essa briga? Qual é a força delas para comprar essa briga? Por isso, a importância do fortalecimento desse movimento, né? Então, elas têm leis municipais, alguns municípios e municípios grandes, eles têm leis que garantem a entrada sem agressão dessas quebradeiras na propriedade privada, né? Só que a questão não é somente essa, né? É porque se, por exemplo, eu fosse um proprietário de terra e entendesse que as quebradeiras de coco estão lá somente para tirar o coco e sair ou defender a natureza, não me importaria se existisse uma lei ou não. O movimento geral também é por reconhecimento, né? Conscientização. Isso, mas a lei, ela garante. Né? Então, é importante que essa lei exista também. Tem uma movimentação através disso. Tanto que elas, se pegar o site delas, também tem foto de reunião, live, várias autoridades políticas
em busca disso, né? A questão mesmo é que qual é a prioridade dessas autoridades em garantir ou não a permanência dessas mulheres no território, né? E não somente isso, porque elas defendem a preservação dos cobaçais, da mata dos cocais, como é chamado, né? Então, os agricultores, eles vão querer derrubar para plantar, para fazer pasto e etc. E isso vai contra o objetivo capitalista dessas pessoas, né? E aí tem esse embate. Mas é a garantia também da vida, né? Elas entrem e saiam de forma vivas e inteiras para fazer o trabalho delas, né? Posso fazer um só? Mas eu fiquei pensando nessa questão do ponto de vista da organização do movimento, porque ele é um movimento interestadual, né? Mas ele tem uma expressão maior no Maranhão, como é que dá para ver essa relação com os outros estados, considerando que é um movimento interestadual? Sim, tem como se fosse uma presidenta em cada estado. Dos quatro. Isso, dos quatro. Isso. E elas sempre participam em conjunto e decidem em conjunto os rumos da cooperativa, do movimento, né? Então, se for ver as lives também, estão sempre as quatro lá. Mas, de fato, com maior representatividade é o Maranhão, né? Porque, assim, pensando, por que o governador do Piauí ia receber a questão das quebradeiras de coco se lá só tem 8% da produção brasileira, né? Então, assim, tem. Mas, assim, não é porque tem 8% que não é relevante, né? Inclusive, se pegar pelos dados, é estarrecedor, né? Se pegar pelos dados, o Piauí ele consegue viabilizar os produtos do coco-babaçu de forma mais rentável que o Maranhão. Então, qual a diferença da organização do Piauí para a do Maranhão? Sendo que o Maranhão é o maior produtor, assim, exponencialmente. Então, tem toda essa discussão, sabe? Será que é uma questão mesmo de organização? Será que é uma questão do poder público valorizar ou não? Entende? Então, tem todos esses dilemas através disso. Mas, de fato, todos os estados têm uma representação, assim, igual, né? Aparece mais uma vez não por conta mesmo da predominância. Em termos de conflitos é comum também, as demais estados. Tipo, a questão da mulher, a questão do conflito com o Estado, por exemplo. Não sei. Não sei dizer, mas provavelmente sim, né? Conflito de terra com comunidade rural. Sim, mas também a questão do Estado, né? Porque se pegar, por exemplo, o Estado de Rio e o Estado de Maranhão, são dois formas de atuação do Estado bem distintas. É uma formação interna, né? Assim, aquela primeira fase, civilização do coco-babaçu. Se entende que o Estado todo se viabilizou pelo coco-babaçu. Tem uns estudos também que falam que o coco-babaçu foi o que segurou o final do ciclo do algodão do Maranhão. Então, tem, assim, é muito forte, né, isso. Se chamar o estado de civilização do coco-babaçu. Só uma pergunta. Só para alimentar um debate aqui que está legal. Desculpe, eu dei uma saída para eu pegar essa água. Não sei se você respondeu. Aproveita e se hidrata, né? Não sei se você falou na sua apresentação, mas elas conseguem viver, essas mulheres, com base exclusivamente nessa atividade de extração do babaçu. Elas conseguem se autogerir, né, e manter a sua subsistência, né, com essa atividade econômica, como é que se dá isso? Então, não necessariamente. Né? O coco-babaçu é uma atividade que ela é associada à agricultura familiar. Sim. Né? Então, elas funcionam em conjunto. Porque justamente pelo valor ser muito baixo. O valor da venda, da troca
Por isso que isso é uma ideia que a transformação pode dar para elas essa autonomia maior economicamente, financeiramente. Agregado, né? Isso. Vendem natura. Isso. Então, por isso que tem esse movimento pela monetização da estrutura do babaçu. Diz que aquela última fase, ali, a partir de 1980, assim, foi como se fosse um absurdo dos rumos que tomaram esse babaçu, porque ele está sendo usado para carvão, sendo que tem várias propriedades que podem ser utilizadas para outras coisas. E o movimento ali entende isso. Entende que as mulheres, elas não precisam recorrer a outro tipo de trabalho, porque o trabalho tem que ser valorizado de forma integral, para aquele trabalho que elas escolheram, que elas desejaram daquela forma, seja capaz de fazer a reprodução social delas. Sim. Então, por isso, é mais uma pauta importantíssima do movimento. Uhum. Mas não, a agricultura familiar está presente também. Sim. Interessante. Só mais uma coisa. É o seguinte, eu estava vendo você falando da pauta delas, né, dessa busca de autorização para fazer a retirada do corpo, mas não acha que isso é uma pauta frágil, infelizmente, porque você vive em um país capitalista, onde o direito de propriedade é mais importante que qualquer outro. Talvez não sei se existe essa pauta de buscar, ao invés disso, uma desapropriação da região, para deixar para elas mesmo, porque essa é uma maneira de garantir que elas consigam exercer essa atividade delas por tempo determinado, porque dependendo da autorização de um ou de outro, de um governo que vai seguir nessa linha ou não. Sim. Tem uma questão que ela é primordial e principiante, na verdade, é que elas são povos originários. Então, elas são comunidades quilombolas, elas são comunidades indígenas, elas são mulheres que têm direito àquela terra há muito tempo, e familiarmente, e delas mesmo já estarem de forma permanente aqui. E o título de terra, se ele foi dado para um grande latifundiário, é muita irresponsabilidade do Estado também, né? Então, se tem vários dados que falam sobre essa propriedade de terra, né? O Estado, de forma livre, é muito maior do que isso, né? Porque elas não têm que preservar só onde elas são proprietárias. Elas estão preservando a mata toda, os babaçuais. Então, assim, isso não tem territorialidade. Isso aí não tem fronteira. Entende? Elas têm que proteger tudo que elas podem proteger dentro desse território das matas dos cocais, né? Assim, eu concordo que elas têm que ter uma propriedade. Não é só isso, né? Mas isso também é uma grande problemática que elas deveriam ter, de fato. Tem uma movimentação de dar um tipo de terras para ela. E algumas... O dado que eu peguei é que a partir ali do Temer, claro, isso foi diminuindo. E se tem até uma previsão, se continuasse no ritmo que o Temer fez a propriedade de terra, demoraria 20 mil anos para que todos os que solicitassem teria sua terra, né? Então, assim, isso está regredindo muito. A gente espera que volte, né? Que os títulos sejam dados pelas comunidades originárias da terra, no mínimo. Brenda, a gente queria te pedir uma permissão para olhar se alguém quer te fazer pergunta online, porque pode ser que sim, né? Está ouvindo um barulhinho aí, não sei se tem alguém aí que levantou a mãozinha. Não sei se eles têm como falar com você diretamente ali, através do robô. Acho que... Ou se a gente tem que dar uma permissão. Aqui, essa chegou. No llegó a tener. Bueno, Brenda, si tenés ganas de seguir hablando, tengo dos consultas más. Nossa, se quiser, tá aqui.
Si querés, nada más. Más que nada es, si ellos, si ellas entiendo que sí, están pensando en una estrategia de ir hacia una transformación productiva, ¿no? Ese es un cambio en el modo de producir que hoy tienen. Uma mudança. Una intensificación industrial, podríamos decir. Sim, sim. Ellos están pensando en eso y ellas. Y si están pensando, ¿de qué manera? ¿Piensan con el Estado? ¿Quién sería, Tá, tá. digamos, la otra parte que acompañaría ese proceso? Aham. Aqui, ó, por exemplo, aqui nos produtos. Aqui nos produtos a gente pode ver que tem toda uma mobilização para fazer uma logomarca, para fazer um cartãozinho, enfim, Ter uma marca. isso, ter uma marca. Sim. Alguns desses produtos já chegaram ao supermercado, por exemplo. Supermercado Mateus. O Mateus é um supermercado de um maranhense, só que ele já está tendo a bolsa de valores, ele está se expandindo assim, de forma indiscriminada. Só que o Mateus é isso, é um grande conglomerado que pega esse tipo de produto e não está nem aí para sustentabilidade. Então, bota o preço desses produtos muito abaixo para vender no supermercado, né? Muito abaixo do que ele venderia se vendesse para mim diretamente. A questão de chegar no supermercado é que fica mais acessível para mais pessoas, né? Só que eu imagino que não seja economicamente viável produzir em escala e produzir a um preço muito, muito baixo só para garantir que ele chegue no supermercado. Eu já vi o produto do Mateus, mas eu não vejo mais, que eu acho que é justamente por causa disso. Mas elas vendem em feiras, elas sempre estão presentes em, enfim, vários eventos assim que sabem que tem aquela valorização do produto mais artesanal e etc. Não somente a cooperativa do movimento faz esses produtos dessa forma. Tem algumas comunidades que são na fronteira do trilho da Vale, de trem da Vale, que passa a ferrovia da Vale do Rio, não é mais a do Rio Doce, né? Vale. Isso, a empresa de transformação de minério. E essa empresa, ela é obrigada a dar os incentivos para as comunidades, dar incentivos para projetos sociais nas cidades onde ela passa ferrovia para tentar diminuir o impacto. No município, tem um município que chama Vitória do Mearim, município do meu pai, inclusive. Tem uma cooperativa que ela é até grande e ela vende, por exemplo, chips de coco-babaçu, então, como se fosse um salgadinho. E vende esses outros aqui que são mais padrões, né? O sabão, o sabonete, o óleo, a farinha. Então, não somente o movimento, a cooperativa do movimento, ela tem essa viabilidade econômica, né? Mas se entende que é essencial que elas consigam fazer a transformação da matéria-prima para se viabilizar economicamente. E todos essas organizações, elas funcionam dentro desse aparato de cooperativa, de associação, se entendem como economia solidária, economia social, né? E pegam, de fato, a própria mão de obra das quebradeiras. Não trazem ninguém de fora. Né? E tem também um fato curioso é que antigamente, né? Por isso que é importante a conscientização e a formação política, né? Algumas das associações das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, o presidente era um homem, né? Então, assim, isso com a conscientização e a formação política, isso foi mudando ao longo do tempo. E a gente, de fato, vê as mulheres protagonizando esse movimento, né? Essa movimentação. Gente...
Quantas mulheres fazem parte da associação e como é a forma de remuneração? Amiga, eu não sei. Eu não sei, não. Quantas mulheres fazem parte, eu nem toquei para a listado. Você chegou a falar 300 mil mulheres? Não, 300 mil é que faz parte do trabalho administrativista em geral em todos os estados. Estimas, porque não tem, de fato, esse dado pesquisado pelo IBGE, mas fala assim, 300 mil e 500 mil. O estado do Maranhão. Não, todos os estados. Todos os estados que trabalham com isso. Que a gente consegue fazer a forma de remuneração. É quem participa o movimento não tem uma remuneração, né? Mas quem participa da cooperativa, o lucro é dividido igual por todas, né? Então a remuneração seria essa, uma remuneração de fato fixa, porque ninguém é funcionário de ninguém, né? Tá bom, Genial, entonces. Bueno, si el público tiene consultas, yo un aplauso para... Fue muy interesante y principalmente lo interesante fue, nosotros teníamos un grupo de trabajo donde reflexionábamos, como estudiamos sobre la economía social y solidaria y que la integran varios investigadores, investigadoras, profesores y también algunos alumnos, estudiantes de universidades latinoamericanas. Me pareció importante para trazar lo que uno ve en la teoría en un caso práctico, ¿no? Cómo entender las realidades que uno piensa, la idea de la solidaridad, la idea de la comunidad, de lo cooperativo, el vínculo político, el vínculo económico, ¿no? Verlo en una realidad y en un caso particular. Entonces, desde ese punto me pareció interesante el aporte y felicitaciones porque fue muy buena la presentación. Bueno, si no hay nada más, damos por cerrada la charla. Muchas gracias por venir también. Sí,